Coragem é você enfrentar o medo. Isso que é coragem, é você enfrentar os seus medos. Agora, cuidado também com essa linha tênue entre perseverança e teimosia. Você tem que ser perseverante, você tem que ir. Agora, se tudo está dizendo para você que não vai, se seus amigos te aconselham, olha, você está indo, e você é teimoso, aí eu perseverei e não deu certo. Não, você não foi perseverante, foi teimoso. Então, mas essas são linhas muito tênues e que cabe a você definir o que você quer. Agora, não tenha medo de fazer. Quer dizer, enfrente esse medo. Agora, claro, gente, conte com Deus, né? Conte com Deus, conte com oração, conte, sabe, você não é Deus, quer dizer, você tem que contar com ajuda, sabe, sobrenatural, para que o Espírito Santo inspire você e dê sabedoria a você para distinguir entre a perseverança e a teimosia, para que você não seja uma pessoa, né, um burro, né, teimoso. Então, esse é uma coisa que a gente tem que entender. A segunda pergunta, gente, que era a primeira... Que é a questão da camiseta velha. Eu sou estruturalista em antropologia, né? O meu doutorado foi no estruturalismo em antropologia. Gente, é o hábito que faz o monge. Pense um pouco. Quando eu vejo um general de exército, sem farda, sem nada, como que eu sei? E ele vem para mim e fala, eu sou general? Eu falo, pois não, seu general. Agora, ele está de farda, ele é general. Sabe, um padre vestido de padre, com clergyman ou com batina, sabe, ele é sacerdote. E a hora que eu vejo ele ali, e eu estou com algum problema, eu vou até ele. E ele tem a oportunidade de cumprir com o seu sacramento da ordem, me ouvindo, me ajudando. Agora, se ele está ali de chinelo de dedo, de bermuda, ali, como é que eu vou saber que ele é padre? Como é que eu vou saber? Quer dizer, outro dia eu fui com um padre visitar um doente e o sujeito falou assim, eu queria os documentos do senhor. Eu falei, não, mas eu sou padre. Ele falou, mas como é que eu vou saber que o senhor é padre? Falou, mas eu não tenho documento. Ele falou, o senhor não tem documento, o senhor não vai entrar. Ué, agora, então, entendeu? Quer dizer, agora, por que essa vergonha? Então, o hábito, você tem que se vestir bem, porque gostar de você. Eu não posso gostar de uma pessoa se eu não gostar primeiro de mim. Porque eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que me respeitar, eu tenho que respeitar a minha imagem, eu tenho que respeitar a outra pessoa também. Então eu tenho que andar um pouco perfumado, não é perfumado demais, mas usar desodorante, não é pentear o cabelo, fazer a barba. Essas coisas têm que ser feitas, higiene. Quer dizer, agora, eu vou contar um caso rapidinho para vocês. Um jornalista, uma vez, de um jornal aqui de São Paulo, eu não vou contar nem milagre, nem o santo, nem o milagre. O milagre eu vou contar mais. E eu morava em Nova York, ele falou, professor, eu queria tanto ser correspondente do nosso jornal lá em Nova York, porque o jornal mandava uma pessoa por 6 meses lá, e ele ficava em Washington, Nova York, fazendo uma cobertura, e aperfeiçoava o inglês dele e tudo. Mas eu não conheço muitos homens, sou amigo dos homens, fala lá com os homens, e eu fui obrigado a falar para ele, meu querido, com essa unha do pé seu, você não corta a unha do pé, você anda de chinelo de dedo, você anda com essa camiseta imunda, você olha o seu cabelo, você não lava o cabelo, você não faz a barba, você acha que o seu chefe vai mandar você se corresponder no jornal dele em Nova York? Parece que eu estou vendo você na Quinta Avenida com essa triste figura. Gente, não vai, caia na real. Você pode ser da esquerda, você pode ser o que você quiser. Eu não estou discutindo ideologicamente com você, mas sabe, corta a unha do pé. Sabe, vista um sapatinho, um conguinha. Falei para ele, vista um conguinha. Não, entenderam? Quer dizer, como é que eu posso respeitar alguém que não se respeita? Então, esse é um... Professor, nós agora há pouco, eu estava falando sobre a questão do dinamismo, da evolução, né? Da instabilidade de uma certa maneira. Todos os jovens hoje, muitas pessoas querem se qualificar, se tornar cada vez mais profissional e mais competente. Isso impõe também competitividade, ou seja, eu quero ocupar uma vaga que outras pessoas também querem. E aí é que eu queria provocar um pouquinho o senhor. Como manter a questão da ética, a questão do respeito ao colega, como fazer com que a pessoa tenha grau de competitividade, seja competente
ela queira ocupar legitimamente um cargo, mas que ela também respeite o outro, que ela seja colega e, se possível, até amigo. Ou seja, como é que a pessoa pode disputar e, ao mesmo tempo, ser leal? Olha, vou dizer uma coisa para você, Neto, com toda segurança. Antigamente, se pensava, e na minha opinião, erroneamente, de que você seria promovido se puxasse o saco de quem estava em cima. Verdade. Bajulasse quem estava o chefe. Hoje não é assim. Você hoje é promovido se você for uma pessoa imperdível. E uma pessoa imperdível é uma pessoa sustentada pelos seus colegas, sustentada pelos seus subordinados. Tem que ser uma pessoa profundamente ética, profundamente honesta, profundamente que tenha como base princípios e valores elevados. Deixa eu falar uma coisa para você. E ética, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, não é não roubar. Ah, eu sou muito ético. Não confundo honestidade com ética. Quer dizer, eu nunca levei nada da minha empresa para casa. Levar coisa da empresa para casa é BO, é boletim de ocorrência. E se levar todo dia um pouco, dá crime continuado, não é isso? Então, não é isso. Eu pergunto, você tem que ampliar os limites da ética. Eu pergunto a você, é ético? Olha só, que eu vou fazer 3 perguntinhas só. É ético eu ter informações relevantes para o seu trabalho, que é meu colega, e não passar essas informações relevantes para você, armando uma armadilha para você cair? Evidente que não. Bom, segunda pergunta. É ético eu saber de problemas de qualidade da nossa empresa, problemas de atendimento ao cliente, e não levar isso aos canais competentes da minha empresa para não correr nenhum risco e comentar isso em bar, em família, falando mal da empresa, aquilo lá não presta, aquilo lá é uma desgraça mesmo? É ético? Outra pergunta. É ético você me dar uma ideia, eu chego para o nosso chefe aqui, o seu Neto, e falo, seu Neto, tive uma ideia. Quer dizer, roubar a ideia do outro. Eu tive uma ideia brilhante. Eu tive uma ideia e a ideia é sua. E olha o que acontece, Neto. Se a ideia for boa mesmo, você vai me valorizar, não vai? Lógico. E todo mundo sabe que a ideia é dele. E eu sou chefe dele. Sabe o que eu vou ter que fazer com ele? Queimar o arquivo. Eu vou ter que mandar ele embora. Eu vou... A empresa vai perder o melhor funcionário, aquele que deu a ideia que o chefe disse que é dele. Ele vai ter que tirar. Porque aí vão descobrir que a ideia não é minha. E aí eu vou ficar mal. Então, de repente, esse cara é dispensado fala, por que não? Entenderam? Quer dizer, agora eu pergunto outra coisinha, só para terminar essa coisa da ética. É ético eu não preparar um sucessor para a minha função? A empresa pode precisar de mim. Quer dizer, e aí, como é que eu faço? É ético? Não, olha, vou contar o caso para você. O sujeito chega para mim e fala assim, professor, desculpe eu falar, eu era do conselho da empresa. Professor, o senhor desculpe eu falar, porque eu ando no meio, né, do pessoal. Faz 8 anos que eu trabalho aqui, nunca fui promovido. E eu via que ele era bem avaliado. Eu cheguei no conselho e falei, me diga uma coisa, por que fulano é? Professor, porque ele é gerente de manutenção e só ele sabe onde passa os canos, onde passa o fio, onde passa isso, onde passa aquilo. E nós já pedimos para ele ensinar as pessoas, para ele fazer um mapa disso, uma planta. Ele não faz, ele enrola e não faz. Eu cheguei para ele e falei, você, então não pode tirar ele de lá, porque só ele sabe. Cheguei para ele e falei assim, rapaz, por que você não ensina? Por que você não passa isso? Ele falou, vou entregar o ouro para o bandido. Quer dizer, o colega dele é bandido. Ele deu um tiro no pé, ele se algemou na função dele, vai morrer ali. É o famoso passa-bola. Professor, entendeu? Tem um empresário chamado Luiz Zamperlini, dono de uma grande construtora. E o Zamperlini, ele costuma dizer o seguinte para o funcionário dele, olha, você quer subir na minha empresa? Então faça o seu sucessor. Quando tiver alguém para ocupar a sua vaga, você tem condição de ser elevado. Você precisa... Neto, eu já vi empresas, em conselho de empresa concorrente cair na sua mão assim, para ser comprada por aquela empresa, na bacia das almas, tudo. A pergunta que o conselho faz é o seguinte, tudo bem, eu vi isso daí, apareceu uma empresa na Colômbia para ser comprada por uma empresa brasileira, era uma mamata, ela tinha 40% do mercado. A pergunta do conselho foi, quem nós vamos pôr lá? Não tem quem pôr lá, não. Não vamos comprar, gente. Não podemos comprar. O problema não é hoje, Neto. O problema não é capital. O problema não é tecnologia. O problema é gente. Gente excelente. Capital humano. É isso que está faltando. Professor, a pergunta seria feita pelo Valdir, mas vou pedir licença para fazer um breve intervalo. E o programa vai esquentando, cada vez fica melhor. Até já, já voltamos.
2012, conto com você na Rede Vida. Fazendo torcida, rezando novena, fazendo escolhas, buscando ser feliz. Sinal digital no país, ora orando, ora brincando. No dia após dia, uma vida melhor. De fé, alegria e muito amor. E divida tudo isso com a gente. Rede Vida com a gente. E divida tudo isso com a gente. Rede Vida com a gente. E divida tudo isso com a gente. Rede Vida com a gente. E divida tudo isso com a gente. Rede Vida. Todas as terças, às 9 da noite, você tem um encontro marcado com Direito em Debate. Os grandes temas da atualidade na visão de importantes convidados. Você vai conhecer melhor as leis, os seus direitos e também vai poder participar mandando perguntas, críticas e sugestões. Direito em Debate, o primeiro programa de justiça da TV brasileira, está de volta. Aqui, na Rede Vida. Eu espero você. Você já sabe que a TV digital é o futuro da TV. Sabe que a imagem da TV digital é perfeita. Perfeita, nítida e espetacular. A TV digital não é só o futuro, é o presente. Já está aí. Com o aparelho DTV e uma simples antena UHF, você recebe o sinal da TV aberta digital. Livre de mensalidade. E livre de central de atendimento. TV digital, aberta e livre. TV aberta digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Nesta terça, no Vida Melhor. Ah, eu tô te esperando com bolinho de espinafre quentinho, não vai perder, hein? Tem também a maquiagem pra você que já tem a pele mais madura, passou dos 60 anos, mas quer ficar bonita. Não perca, porque as dicas são preciosas. Tem um porta-bolo no artesanato e a gente recebe a ex-integrante do Trem da Alegria, que cresceu e comemora 30 anos de carreira, Patrícia Max. Tudo isso no nosso Vida Melhor. A partir do 12:30, aqui na Rede Vida. A Tribuna Independente ao vivo, hoje com a presença do professor Marins. Hoje é o primeiro programa que eu apresento no ano. Eu estou muito feliz, muito alegre, porque estou recebendo o professor Marins. E hoje também é um dia muito especial. O nosso diretor de jornalismo, Luiz Antônio Monteiro de Barros, está recebendo hoje todos os jornalistas da Rede Vida Televisão na cidade de São José do Rio Preto, onde ele está desenvolvendo uma dinâmica, conversando com todos os jornalistas para que o ano de 2012 seja o ano da boa informação na Rede Vida de Televisão para você, telespectador. A todos os nossos colegas que estão em São José do Rio Preto, que participaram da Santa Missa hoje, presidida por Dom Paulo, bispo de São José do Rio Preto, a nossa homenagem carinhosa, o nosso muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela população brasileira, em especial pelo crescimento da Rede Vida de Televisão. Aos nossos colegas, a homenagem do programa de hoje, por termos um grande motivador de sucesso, que é o professor Marins, na Rede Vida de Televisão. Estou ao lado também do Valdir Margalhães, empresário da área de distribuição de química fina, né? Insumos farmacêuticos, que hoje está na Tribuna Independente. Valdir, eu gostaria da sua pergunta, da sua participação. Professor, no seu livro, Só Não Erra Quem Não Faz, eu estava folheando e teve uma parte que me chamou muita atenção e, por incrível que pareça, o Renato acabou provocando o Neto também sobre esse assunto. O senhor trata aqui, na página 23, de um problema que nós vivemos no dia a dia. As empresas desenvolvem-se, embora a gente tenha experiência, trabalhado em grandes corporações, inclusive multinacional, mas a gente monta uma empresa, ela vai desenvolvendo, então a gente passa a ter gerentes, chefes e seus respectivos subordinados. E o senhor fala aqui, de maneira muito clara, e que é uma preocupação,
como mostrar para esse chefe, para esse gerente, que ele pode permitir que seus subordinados errem? O senhor diz aqui que ele deve incentivar que essas pessoas façam, hajam, que errem. Exatamente. Como estimulá-los a demonstrar que errar faz parte de quem faz? É muito fácil. Quem puder, visite, eu não sei se o pessoal vai achar ruim comigo, se o Cláudio Zini vai achar ruim, visite uma empresa em União da Vitória chamada Pormad, chama Portas de Madeira Decorativa. O Cláudio fez um programa de qualidade com esse tema, só não erra quem não faz, de qualidade, em que ele paga para quem erra. Porque é o seguinte, quando você tem medo de errar, você não cria. É como o pai bravo cria filho mentiroso. É ou não é verdade? É verdade. O pai é muito bravo, o filho fala, eu não vou falar a verdade, vou apanhar. Quer dizer, se eu, por exemplo, toda vez que eu errar, eu sofrer uma punição, eu não tento mais. Por quê? Porque é um instinto meu de defesa, claro. Eu não vou tentar, eu não vou cismar. Agora, para eu não errar, para eu ter a garantia que eu não vou errar, eu só posso copiar alguma coisa e daí eu não vou inovar. Agora, nós não estamos falando de noite, todos os livros dizem, todos os gurus dizem, inovação e criatividade. Como que pode existir inovação e criatividade sem erro? É impossível. Quer dizer, o cara ter a garantia antecipada do acerto, isso é uma coisa ilógica. Então, por isso que você tem que ser... Mas o erro honesto. O que é o erro honesto? É você ter toda aquela força que você quer acertar. Você está vendo que o sujeito fez tudo para acertar e deu errado. Deu errado por alguma coisa e você corrige com ele e você recomeça. Agora, quando o cara, por desídia, deixou cair, deixou errar, merece punição, gente. Vamos ser bem sinceros. O cara que deixa cair, o cara que está vendo o navio afundar e vira para lá para fingir que não viu, ora, esse não merece respeito. Agora, não existe criatividade e inovação sem a possibilidade de você errar. Professor Marins, deixa eu provocar um bate-bola aqui para atender um pouco o nosso telespectador que está vindo pela internet. O Rui Gouveia, ele é de Guarulhos, ele pergunta, boa noite, professor. Na sua vivência de consultor e orientador, como devemos encarar o conflito de interesse entre a empresa, obter o máximo de lucro do colaborador pelo menor custo e os colaboradores obter o máximo de renda e progresso em menor tempo? É a pergunta que o Rui, lá de Guarulhos, está fazendo ao senhor. Rui, nós estamos trabalhando com pessoas inteligentes, com pessoas... O ser humano é capaz de dialogar. Quando você está numa situação de conflito, como você está me mostrando, os animais só têm duas respostas, sabe o que é? Brigar ou fugir. O ser humano não. Existe uma coisa chamada habilidade verbal. Você tem que chamar as pessoas e mostrar para isso que é motivação. Quais são os motivos, as razões de ordem lógica que eu preciso que você faça isto. Os meus números estão aqui para você ver. Olha aqui, olha, nós estamos com muito concorrente. Se a gente não baixar o preço assim, nós não vamos conseguir vender. Se a gente não conseguir vender, nós vamos fechar a nossa empresa. É possível você dialogar. Acontece que quando quer trabalhar com um ser humano sem o diálogo, que é o principal fator da motivação, que sou eu mostrar a você os motivos, as razões de ordem lógica, racional. Se eu vou na emoção, emoção não é motivação. Motivação é o que sobrou depois de passar da emoção. Daí está tudo errado. Daí eu falo, faça aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aquele chefe que fala, eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Toda vez que perde a outra, toda vez que ganha é ele. Quer dizer, aí não dá. Quer dizer, daí você reclama por que o meu pessoal... Não, claro, fica todo mundo numa agressividade. Então, isso não é ambiente humano. Ambiente humano é um ambiente de diálogo. Diálogo elevado, diálogo sério. Diálogo que não é mentiroso. Diálogo que é verdadeiro. Está acontecendo isso, eu preciso disso e vocês têm que colaborar com isso, eu vou colaborar com a minha parte. Agora, a empresa tem que crescer. Entenda isso, a empresa tem que crescer para gerar mais emprego e mais renda. Professor, o Guedes Barbosa, do Rio de Janeiro, ele está falando, professor, eu sou gráfico há 17 anos e não consigo entender uma coisa que está acontecendo na minha empresa. Quando cobro um valor menor pelo serviço, os clientes dizem,
isto não tem qualidade. E quando eu cobro o dobro do valor, cobro mais, cobro acima do devido ao custo do papel, eles dizem, está muito caro. Ele pergunta então, o que está acontecendo com o consumidor em relação a isto, ou onde está o meu erro? O seu erro está que você está cobrando ou de menos ou de mais. Existe uma coisa chamada preço justo, meu querido. Você mesmo está falando aí, se você cobrou 2, 3 vezes mais que o papel, do que você gostaria de cobrar, ou acharia o preço justo, você está fazendo uma coisa que o cliente está percebendo que é além da... Agora, veja bem, cliente não quer o mais barato. Cliente quer, entre no meu site marins.com.br, veja lá as pesquisas. O que o cliente quer? Atendimento excelente, cumpra o que prometer e qualidade do produto. Quando você pergunta o que é atendimento excelente, dá. Falar a verdade em qualquer circunstância, cumprir o que prometer, fazer acompanhamento após a venda e ser ágil e rápido. É isso que o cliente paga. Então, às vezes você está focado no preço ou menos ou mais, não é por aí. O cliente não paga preço, ele paga valor, ele paga aquilo que é valor para ele, aquilo que ele tira o dinheiro do bolso e paga. Às vezes é prazo, às vezes é qualidade, às vezes é uma assistência pós-venda, às vezes é isso que ele paga. Então, não adianta você cobrar de mais nem de menos, né? Não entre por aí, entre no serviço. O Edmundo Ramos, ele pergunta, Marins, como posso combinar entusiasmo, otimismo, sem deixar de lado a preocupação? Sabe o que é preocupação? É quando você se ocupa antecipadamente de uma coisa que você não tem domínio sobre aquilo. Isso que chama preocupação. Agora eu pergunto a você, você ficar preocupado ou despreocupado, né? O prefixo des na língua portuguesa é um prefixo de negação, descascar, tirar a casca. Despreocupado é sem a preocupação. Eu pergunto, o que é que muda a realidade? Eu estar preocupado se amanhã vai chover ou não, vai mudar o tempo? Eu estar preocupado se os clientes vão ou não pagar esse preço e eu ficar naquela coisa análise, né? A paralisia pela análise. Será que eu vou? Será? Por isso que só não era aqui. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eles vão pagar? Essa preocupação vai mudar a realidade do mercado? Não. Então, você tem que ter o entusiasmo, né, e o otimismo e tudo isso, tem que ter uma base na realidade. Você não pode ser um sonhador. Eu nunca advoguei ser Alice no País das Maravilhas. Eu não acho que tudo é uma maravilha. O que eu acho é que você tem que partir para a ação. Você tem que partir do plano do choro para o plano da ação. Você tem que parar de chorar um pouco e agir mais para mudar aquela... Isso que é o entusiasmo. É você acreditar. Agora, você tem que medir a sua realidade, as suas circunstâncias, os seus recursos, para ver até onde você pode ir. Marins, a pergunta vem do Ivânio Dickman, presidente da Coabras. Ele está perguntando o seguinte, dá para o senhor relembrar quais são as regras de ouro de um bom vendedor? Olha, eu não me lembro, eu devo ter feito uma vez alguma coisa assim, mas ele falou nem relembrar, ele fala quais seriam as regras de ouro de um bom vendedor? As regras de ouro são o seguinte, na minha opinião, falar a verdade em qualquer circunstância, cumprir o que prometer, fazer acompanhamento após a venda e ser ágil e rápido, respeitar o tempo do seu cliente. Entendeu? E ter esse espírito de servir. Você, vendedor, você não está vendendo um produto, isso é uma coisa tão antiga, né? Você não está vendendo um produto, você está resolvendo um problema. Você tem que ter um solution provider, você tem que ser um provedor de solução para aquela pessoa. Então você tem que, principalmente, conhecer o seu cliente. É a partir de... Olha, veja bem, a gente estuda produto, a gente estuda, quando eu lanço um produto novo, a gente reúne os vendedores e fala, olha, o produto é isso, tudo bem. Você estuda mercado, por exemplo, ele que trabalha com distribuição de produtos e insumos farmacêuticos, os vendedores dele devem saber onde estão as farmácias, né, de manipulação com as quais ele trabalha. Agora, o que nós temos que estudar? O cliente, o dono da farmácia. Quem é ele? O que ele faz? Quem é que decide lá dentro? Quem é que toma as decisões? Qual é o futuro dele? Qual é o planejamento para que eu me comprometa com o sucesso dele? Deixa eu falar para você,
O seu foco não é o seu cliente. O seu foco é o foco do seu cliente. Por isso tem que estudar o cliente. Essa é a regra de ouro. Olha, eu estou impressionado com o seu programa, viu, Marins? Olha, o Júlio Dori, que é da Linear, uma empresa que fornece a Rede Vida Transmissores, está mandando um abraço, agradecendo a Rede Vida pelo programa. E agradecendo a você. Querido amigo, o Beto e a Marina, lá de Ribeirão Preto, amigos da Rede Vida, amigos nossos, eles estão mandando um grande abraço ao senhor. Muito obrigado, Marina, Beto, que bom que vocês estão nos assistindo. Agora, tem uma telespectadora muito especial para mim, a doutora Heloísa Monteiro, hoje está assistindo e falando, professor, que o senhor fala tudo aquilo que ela acredita, que ela está impressionada e que está muito agradecida do senhor estar hoje na Tribuna Independente. Mas tem um telespectador aqui que ele está falando que ele tem 32 anos, ele é de Jundiaí, ele é formado em técnica em eletrônica, bacharel em administração de empresa e ainda não me acertei profissionalmente. Trabalhou 10 anos com venda de carros, eu também trabalho na Prefeitura de Jundiaí, numa função de confiança no setor de compras. Ele diz assim, vou iniciar este ano minha segunda faculdade, que é numa área que tenho afinidade, que acredito que poderia ter mais oportunidades. O curso tecnólogo em análise de desenvolvimento e sistemas. Aí ele pergunta, será que poderei ter grandes oportunidades no mercado, mesmo começando do zero aos 32 anos, professor? A pergunta é feita pelo Fernando Frutuoso. Fernando, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez um sujeito chegou para mim e falou assim, professor, o senhor acha que eu vou gostar aqui de Sorocaba? Porque eu morei em Rio Preto, odiei Rio Preto. Morei em Barretos, odiei Barretos. Eu morei em tô brincando aqui. Eu morei em Uberlândia. Eu odiei Uberlândia. Eu morei em Bebedouro, odiei Bebedouro. Né? Já falei a cidade, todo mundo aqui, né? Com a bancada aqui. O senhor acha que eu vou gostar daqui? Eu falei, não. Pelo amor de Deus, vai embora. Vai embora. O problema não é, deixa eu falar para você, o problema não é a cidade, o problema não é a sua profissão, às vezes o problema é você. Deixa eu falar, às vezes a gente tem uma ilusão de querer ser pago por aquilo que se sabe e não por aquilo que se faz. Eu que sou doutor, né, PhD, aquela coisa chique, eu conheço muito colega meu que fala assim, eu sou doutor, eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação, e aquele cara lá que não fez nada ganha mais que eu, sabe? Ele faz, ele não fica se gabando em cima de um monte de papel, de diploma que não vale nada na vida. Excelente exemplo. Entendeu? Excelente. Quer dizer, a gente não pode ter ilusão. Então é o seguinte, sabe o que eu queria dar um conselho para você? Foco, faça uma coisa só. Agora, quando a gente é adolescente, você que está com 30 anos, quando a gente é adolescente, a gente fala para o filho, né? Olha, procure fazer o que gosta, o que é muito justo. Agora, na sua idade, meu querido, você tem que aprender a gostar do que faz. Isso é fundamental. Quando a gente vira adulto, a gente tem que aprender a gostar do que faz. Senão você vai ter 40, 50, 60 anos. Acho que não é isso que eu gosto, acho que não é isso que eu gosto. Quer dizer, vá firme, vá fundo. Foco, meu querido, e perseverança no foco.